15, que diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Só até aqui, não precisa ler a última frase. Vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, de te servir, de te adorar. E, Senhor, como é maravilhoso sentir a tua presença. Certamente, meu Deus, não há nada melhor do que a tua presença na vida do ser humano. E como é bom quando o Senhor reina nas nossas vidas, quando o Senhor reina nos nossos corações, porque o Senhor nos traz segurança, o Senhor nos traz alegria, o Senhor nos traz a esperança, Senhor, da vida eterna, a esperança de dias melhores. E por tudo isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. E só podemos Te bendizer, Te adorar, Te louvar. E não temos palavras, ó Deus, não temos palavras para definir o quão maravilhoso o Senhor é em nossas vidas. Mas nesse momento, Pai, de forma especial, que o Espírito Santo, ó Deus, fale conosco através da Tua palavra. Me coloco aqui, Senhor, à disposição para ser um instrumento a falar à Tua igreja e primeiramente a mim mesmo, para que, em nome de Jesus, ó Deus, que o Espírito Santo mova, transforme os nossos corações, a nossa mente, conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Fala conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto, vou tentar aqui ser bem rápido, né? Texto que fala, como disse, sobre Naamã, um texto muito conhecido por nós, 2 Reis, capítulo 5. E aí, com certeza, você já deve ter ouvido uma mensagem dentro desse texto sobre Naamã. Quem nunca ouviu uma pregação sobre Naamã? Eu já ouvi várias, irmãos. Mas é interessante como Deus ele tem essa capacidade também de falar de forma diferente no mesmo texto. Às vezes eu chego na igreja assim, eu ouço, poxa, a palavra sobre Jesus acalmar a tempestade. Quando Jesus estava no barco dormindo, eu penso, eu já ouvi essa mensagem 100 vezes, em várias igrejas. Aí às vezes você fica, caramba, eu já ouvi tantas vezes de novo. Aí você ouve a mensagem, caramba, meu Deus, cara, como é tremendo, né? Tudo diferente do que eu já ouvi até hoje. O Senhor, irmãos, ele tem essa capacidade que nós não temos. E aí, o tema da mensagem, né? Se a gente pode colocar um tema para essa mensagem, eu diria que é os passos para recebermos o milagre de Deus. Então, os passos para recebermos o milagre de Deus. Então, a gente vai olhar aqui na vida de Naamã, nesse exemplo aqui, nessa experiência de vida dele, e vamos aprender alguns passos para que nós possamos receber o milagre de Deus em nossas vidas. E todos nós, irmãos, certamente precisamos de milagre, não é verdade? Cada um ali, numa área da sua vida, de repente na saúde, de repente na vida financeira, de repente na vida sentimental. Todos nós precisamos de um milagre, ou alguns milagres, né? Que é a intervenção de Deus em nosso favor, fazendo aquilo que o homem não pode fazer. E Naamã, ele da mesma forma, ele precisava de um milagre. Então nós sabemos a história de Naamã, que ele era um comandante de um exército muito poderoso à época, né? O exército sírio. E Naamã, ele tinha, embora todo aquele prestígio, todo aquele poder, ele tinha um problema. Ele tinha lepra. Na verdade, se a gente for ver, não era a lepra que nós conhecemos hoje, a hanseníase, né? Naquela época eram várias doenças, não era só a hanseníase, eram várias doenças de pele. A palavra no hebraico, ela diz respeito a isso, né? Não só uma doença específica, mas várias doenças de pele que ele tinha. E Naamã, ele, toda aquela condição, ele tinha esse problema, era um problema que ficava escondido. Poucas pessoas sabiam, né? Então as pessoas olhavam para ele, ficam imaginando os seus exércitos ali, seus subordinados, olhando para ele, caramba, como Naamã é forte, como Naamã é um guerreiro, como Naamã é valente. Tinham aquela imagem externa dele, de um homem poderoso.
E poucos sabiam o que havia por baixo daquelas vestes, por baixo daquela armadura que ele usava certamente como comandante ali, né? E poucos sabiam que por trás de tudo aquilo havia uma doença escondida, uma doença que com certeza o entristecia demais, com certeza gerava angústia no seu coração, né? Embora todas as pessoas não vissem, eles tinham esse estado, eles estavam nessas condições. E aí a gente já percebe aqui, só nessa história dele, a importância, né? Como eu estava lendo, o Senhor falando sobre o meu coração, a importância de nós valorizarmos o nosso ser interior, mais do que o exterior. Porque às vezes a gente externamente é um bom crente, às vezes externamente a gente é um bom pai de família, às vezes externamente nós somos pessoas agradáveis, às vezes a gente externamente na igreja somos pessoas amáveis, mas o nosso interior não é assim. O nosso interior muitas vezes está leproso. A gente parece ser algo muito bom, mas por dentro, na verdade, nós estamos contaminados. E aí a primeira coisa que a gente consegue, embora não seja nenhum passo ainda para receber o milagre, né? Mas a gente já consegue perceber isso no texto, ter esse ensinamento, do quanto nós devemos valorizar o nosso ser interior, né? Jesus, muitas pessoas que olhavam para Jesus julgavam externamente, olhavam para ele, tinham um julgamento sobre ele, um falso julgamento ali, né? Aqueles hipócritas, aqueles fariseus. E Jesus nunca ficou preocupado com isso, com essa imagem externa, né? Que as pessoas tinham dele. Algumas pessoas, né? Principalmente as autoridades, os religiosos ali, que tinham inveja dele. Porque Jesus sabia do seu coração, ele sabia o quão perfeito ele era. No momento que ele falou com determinada ocasião com uma mulher, ele foi julgado. Quando a mulher lavou os pés dele, julgaram ele no seu coração. Pô, se esse homem aí fosse de Deus, certamente ele saberia que é uma pecadora que está ali tocando nele. Peraí, julgaram. Olharam externamente, acharam que ele, né, tinha pecado, alguma coisa do tipo. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele sabia da sua essência, que ele era um homem puro e perfeito diante de Deus. E a gente, da mesma forma, precisa ter muito mais uma preocupação com o nosso interior do que com o nosso exterior. Amém, queridos? Embora, é lógico, irmãos, o nosso exterior também seja importante, né? A gente precisa respeitar as regras, né? A gente precisa respeitar determinada, muitas vezes, a cultura, né? Desde que não afete ali, não vá de encontro a palavra de Deus. A gente precisa ter regras sociais, respeitar, sim, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o nosso caráter, é o nosso interior, é aquilo que muitas pessoas não veem, mas que Deus vê. Deus vê o nosso interior, Deus vê o nosso coração. Muitas vezes as pessoas nos julgam com determinada atitude, às vezes a gente erra, as pessoas julgam, né? Mas as pessoas que julgam externamente, elas não sabem o que se passa dentro do nosso coração. Deus sabe o que se passa. Deus sabe por que muitas vezes a gente erra. E Deus tem um olhar de misericórdia sobre as nossas vidas. Então esse é o primeiro ensinamento que a gente consegue observar nesse texto. E aí, dando sequência, voltando aqui, particularmente para falarmos sobre milagres, nós vamos perceber que Naamã, ele recebeu de Deus um grande milagre. Ele foi curado daquela lepra. Algo que ninguém poderia fazer. Só um ser sobrenatural poderia fazer aquilo. A Síria tinha muitos deuses. Nenhum daqueles deuses da Síria foi capaz de curar Naamã. Embora nós saibamos que aqueles deuses eram falsos, né? Só há um verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. E Naamã, ele recebeu esse milagre da parte de Deus. E quais foram os passos para que Naamã pudesse receber esse milagre da parte do Senhor? Vamos aqui olhar alguns versículos para que a gente possa perceber esses passos. Primeiro, o versículo 1. Primeiro versículo aí do capítulo 5, que diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor, S maiúsculo, né? O Senhor nosso Deus tinha dado grandes vitórias à Síria.
Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Então olha só que interessante, irmãos. Naamã, como já dito, né? Ele era um homem muito poderoso, muito prestígio, com muita honra diante da sociedade na qual ele vivia. Um homem que teve muitas vitórias militares. Isso é algo fundamental para que, no caso dele, né, ele fosse respeitado diante ali, dos seus subordinados. Ele tinha tudo isso, mas ele sofria lepra. E aí, nesse primeiro versículo, a gente consegue identificar o primeiro passo para nós recebermos o milagre de Deus, que é exatamente nessa partezinha. Nós observamos essa frase aqui: o Senhor tinha dado grandes vitórias a Síria. Primeira coisa, irmãos, o primeiro passo para nós recebermos o milagre de Deus nas nossas vidas é nós reconhecermos a soberania de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. Você pode ser uma pessoa importante, você pode ter recursos financeiros, você pode ter prestígio no seu ambiente de trabalho, tudo isso. Mas você nunca pode esquecer que tudo isso que você tem veio do Senhor. E sem Deus, eu e você não seríamos nada. Amém, queridos? Olha só, a Síria é um reino, né, que não temia o Senhor. Eu não posso nem dizer país, né, nem existia esse conceito naquela época. Mas é um reino ali que não temia Deus e que obteve grandes vitórias militares. E o que Deus fala aqui? O Senhor tinha dado grandes vitórias a Síria. Por meio de Naamã, Deus deu grandes vitórias a Síria. Olha só que coisa interessante, irmãos. Naamã nem servia ao Senhor. O rei da Síria nem conhecia ao Deus vivo. Mas as vitórias que eles tiveram foram dadas pelo Senhor. O próprio Deus, irmãos. O próprio Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, deu vitórias à Síria através de Naamã. Não é interessante a gente pensar nisso? Às vezes a gente acha que Deus só opera no nosso meio. Ah, não, Deus é o Deus dos evangélicos. A gente acha que Deus é o Deus dos evangélicos. É que Deus não pode usar um ímpio, Deus não pode usar uma pessoa que não o conheça. Irmãos, todas as pessoas foram feitas pelo Senhor. Amém? Toda a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor. Tudo é dele, tudo para ele, tudo por ele, irmãos. Deus é soberano. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo, não, fulano fez. Irmão, se fez, ou Deus operou ali para ele fazer, ou Deus permitiu. Não tem jeito. Né? Tudo está no controle de Deus. Se Deus não permitir, nada acontece, irmãos. Até mesmo, a palavra diz, até o perverso foi criado por Deus segundo seus propósitos. Como entender isso? Não sei, irmãos. Eu também não entendo. Mas é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Quando a gente não entende, é melhor a gente se curvar. Senhor, tu sabes. Como o profeta falou na Ezequiel, esses ossos aí podem ter vida? Senhor, tu sabes. Está me perguntando? É um mero mortal. O Senhor que criou todas as coisas, está me perguntando se esses ossos podem ter vida. O Senhor que sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. O nosso Deus é assim, irmão, Deus soberano, um Deus que pode e opera todas as coisas, segundo a sua vontade e segundo os seus propósitos. A humanidade, ela caminha na direção do cumprimento do plano de Deus, que a palavra diz aqui, ó. Tem que fazer, irmãos, olha lá, estuda Apocalipse, você vai ver o futuro, ó. Não quer adivinhar o futuro? Não precisa adivinhar não, só ler aqui, irmãos, está aqui, ó, tudo que vai acontecer. Tudo, o Senhor já determinou. As nações podem se revoltar, tentar fazer o que quiserem. Deus vai operar e já está operando para que tudo caminhe para o centro da sua vontade. E ninguém pode fugir disso, irmãos, da vontade de Deus. E aí, voltando aqui para esse primeiro tópico, nós precisamos reconhecer a soberania do Senhor em nossas vidas. Reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. E se não fosse o Senhor, nós não seríamos nada. E esse é o primeiro passo para nós recebermos o milagre da parte de Deus, ou os milagres da parte do Senhor. Lá em Isaías 10, é um livro que eu estou estudando, irmãos, que eu tenho lido, né? Isaías 10, versículo 12 e 13.
marcar aqui. Isaías 10, versículos 12 e 13. Aqui, ó, nesse texto, Deus está falando sobre a Síria. S-I-R-I-A, Síria. Aqui em Isaías, Deus está falando sobre a Assíria, um outro reino, né? Um outro vizinho de Israel lá que era tribulado, que causava transtorno lá em Israel. Tinha a Síria e a Assíria. A Assíria foi quem levou Samaria cativo, né? O povo de Samaria, o povo de Israel na época, foi cativo para a Assíria. E aqui no capítulo 10 de Isaías, Deus está falando sobre isso. Lá nos versículos 12 e 13 diz assim: depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar os seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele diz: fiz isto com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria o planejei. Destruí as defesas das nações e levei tesouros como um touro. Derrubei seus reis. Aí lá no 15, Deus fala, né, uma indagação: mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? Machado e alguém que está usando. O machado é maior do que quem está usando. É Deus falando: esse rei aí, eu usei ele para os meus propósitos, dei vitórias a ele. Agora ele está falando, está achando que ele é o cara, né? Está se soberbecendo. O mero machado aqui na minha mão acha que é mais poderoso do que eu. Tá bom. Foi usado, foi um instrumento. Ele diz: ó, é a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Instrumento, irmãos. Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Deus questionando. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele vai dialogando. Por isso o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Síria, e fogo ardente consumirá a sua glória. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus está falando, irmãos. Pelo fato do povo de Israel ter pecado contra o Senhor, ter se rebelado contra o Senhor, Deus falou: o que eu vou fazer? Eu vou levantar a Síria, vou dar poder para esses caras aí, eles vão vencer um monte de nação, vão se tornar poderosos, e eu vou usar eles para entrar em Israel e cumprir os meus propósitos. Vão levar todo mundo cativo lá para a Síria, porque eu vou cumprir o que eu falei com eles profetas. Em outras palavras, né? Deus falando ali. E aí, irmãos, parafraseando, Deus faz isso. E aí quando ele faz isso, o rei da Síria, ele se acha o cara. Não, eu que fiz, eu que derrubei todo mundo, tal. Aí Deus fala isso: tá bom. Então depois que eu executar o meu projeto, vai ser contra você, meu irmão. Você é quem vai sofrer, vai ser castigado, para ver, né, que o seu orgulho, a sua arrogância não significou nada. Amém? E aí, vários outros momentos, irmãos, a gente pode citar a palavra de Deus. O próprio Nabucodonosor é um outro exemplo também, que um instrumento de Deus fez com que ele crescesse. Aí ele foi lá, tomou Judá, se soberbeceu. Aí o que Deus fez com Nabucodonosor? Fez com que ele se tornasse como um animal. Ficou anos ali, 7 anos como um animal, até que ele reconheceu a soberania de Deus. Então, irmãos, o nosso Deus é soberano. Ele é soberano nas nossas vidas. Se estamos de pé, irmãos, se temos uma roupa para vestir, né, se temos um alimento para comer, louvado seja o nome do Senhor. Reconheça o Senhor na sua vida. Nós devemos reconhecer o nosso Deus, a ação dele em nossas vidas. Amém? Se você está aqui hoje, é porque o Senhor teve misericórdia de você. Se eu estou aqui hoje na presença de Deus, é porque o Senhor teve misericórdia de nós. Amém? Deus escolheu não nos destruir. Eu poderia ter destruído tudo. Você quer saber? Isso aí não, eu criei um homem, não deu certo, ele escolheu ali fazer o que é errado, eu vou exterminar tudo, meu amigo, e vou criar tudo de novo. Não, irmão, Deus falou: não, eu vou mandar meu filho, eu vou resgatar esse povo aí, né? Eu vou redimir eles, porque eu amo essa criatura, eu amo essa obra que eu fiz, mesmo, né, ela cheia de falhas, mesmo ela corrupta,
mesmo ela tendo se rendido a Satanás, eu vou usar ela para destruir Satanás. Olha só, irmãos, que Deus faz, né? Vou usar o homem para derrotar o diabo. O Senhor, irmãos, é a mente de Deus, é o soberano, é o nosso Deus. Amém? E aí lá no versículo 9, então o meu passo para nós recebermos o milagre de Deus é reconhecermos a soberania de Deus em nossas vidas, em todas as áreas, irmãos. Todas as áreas. Depois, lá no versículo 9, ainda em relação a Naamã, né? O versículo 9 diz: então Naamã, não vou ler o texto todo porque assim, não tem tempo, né, irmãos? Já está acabando o tempo. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Aqui, irmãos, nós vemos o segundo passo para nós recebermos o milagre de Deus, que é irmos ao lugar certo. Amém? Nós precisamos ir ao lugar certo se queremos receber o milagre de Deus. E ali, Naamã, ele foi até a casa do profeta Eliseu. E aí os irmãos sabem que nesse contexto aqui de Israel, o profeta era o homem por meio de quem Deus falava. O sacerdote levava as orações, levava as necessidades do povo para Deus. E o profeta trazia de Deus para o povo. Hoje a gente tem livre acesso, irmão. Nós somos privilegiados, privilégio imenso. Você pode falar com Deus e ouvir a Deus. Realmente não, o profeta que falava com Deus, o sacerdote trazia. O contrário, o sacerdote levava para Deus e o profeta recebia de Deus para falar para você. Você tinha que ter um intermediário ali. Eu vou falar com o profeta ali para ver se Deus fala comigo. Olha a situação. E às vezes a gente não valoriza o fato de que a gente pode dobrar o nosso joelho e ouvir a voz de Deus, falar com Deus ali, está ouvindo o Senhor falando com você. Tem gente que faz pouco caso disso, irmãos. A gente não valoriza. A gente precisa valorizar isso. E aqui, Naamã, ele foi ao lugar certo, que era o profeta, que era o homem que ia trazer algo de Deus para ele, que ia trazer a cura de Deus para ele. Então nós precisamos ir ao local certo. Eliseu ali é um representante de Deus. Muitas vezes a gente não recebe o milagre do Senhor porque a gente não vai ao lugar certo. Qual é o lugar certo? A presença de Deus, irmãos. A casa de Deus. Eu tenho um amigo que ele não conhece o Senhor, né? A esposa dele, ela cresceu na igreja, aí se afastou do Senhor. E aí a mãe, né, era firme assim com o Senhor e tal, só que ela não se firmou. Irmãos, o sonho deles ter um filho. E eles fizeram de tudo, irmãos. A última vez que eu conversei com ele, ele falou: cara, eu gastei quase 40 mil reais para ter um filho, fazer uma inseminação, não sei, nem lembro o nome, né? Específico, né? Achei inseminação in vitro, se eu não me engano, não é isso? In vitro, né? Aí ele falou: gastei quase 40 mil, juntei dinheiro ali e tal. Fui lá, e é uma vez só, tem que fazer uma tentativa. Se não der certo, ele tiver uma toda, acabou. Morreu 40 mil reais quase. Uma vez, hein? Tentaram isso, tentaram de tudo. E nunca tiveram, até hoje não receberam essa dádiva de Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente não busca no lugar certo. A gente quer tentar solucionar da nossa forma. Eu tenho dinheiro, vou tentar resolver com o meu dinheiro, eu vou dar meu jeito, eu vou falar com um amigo, eu vou fazer não sei o quê, eu vou trabalhar mais, eu vou acordar de madrugada para melhorar minha renda. Isso até é positivo, mas vá ao lugar certo. Leve ao Senhor. Aí a gente vê aqui um exemplo nosso, né? Para dizer ao contrário, o Júlio e a Monique. O Júlio não podia ter filhos. Ele pode falar: não tem condição, você não tem como ter filho. Aí ele veio ao lugar certo, e a presença do Senhor se derramou diante de Deus, colocaram diante do Senhor, oraram. O que Deus fez? Fez um milagre. O Júlio tem um ano aí, menino lindo, uma bênção do Senhor. Por quê? Foram ao lugar certo. Nós precisamos ir ao lugar certo, irmãos. Nós precisamos ir à presença de Deus para recebermos o milagre. A gente tem que parar muitas vezes de querer fazer as coisas na nossa força, no nosso braço. No nosso braço, a gente quer resolver do nosso jeito, acha que vai. Aí a gente se desgasta, se cansa, né? E muitas vezes fica frustrado, não consegue nada. Todo disposto, tá? Eles falam: pô, é só eu que pedir. É só eu que dobrar os joelhos que eu ia abençoar. Mas tá bom, você vai fazer do teu jeito? Fica aí se esforçando, se matando aí.
É lógico que nem sempre Deus vai nos conceder o que a gente quer, mas a gente tem que ir ao lugar certo, porque no lugar certo é que pode vir milagre. Se não for no lugar certo, não vai vir, com certeza. Mas no lugar certo, que é a presença do Senhor, pode acontecer todas as coisas. Deus pode fazer qualquer milagre. E aqui Naamã foi ao lugar certo. E o lugar certo era a presença de Deus. E sempre será a presença de Deus. Lá nos versículos 10 e 11, próximo passo aqui, diz assim: ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Só até aqui. Então, o próximo passo aqui para nós recebermos o milagre de Deus. Precisamos entender que nem sempre Deus age como nós esperamos. Nem sempre, irmãos, Deus vai agir na nossa vida como nós esperamos. Naamã, ele fantasiou, algo, não, Deus, vou chegar lá. Ele era, é lógico, irmãos, quando a gente estuda o texto, a gente vai ver que Deus queria curar Naamã. Mas além da cura física, Deus queria curar Naamã da arrogância, da soberba, daquela condição dele. Porque imagina a situação dele, irmãos, comandante de um exército, o exército mais poderoso do momento. O cara deveria se sentir, olha, eu sou o cara, eu tenho essa lepra aqui escondida, mas todo mundo honrando ele, todo mundo ali se dobrando diante dele. Ele poderia falar: mata esse fica vivo. Poderia fazer o que quisesse, irmãos, ali todo mundo ia acatar. O cara era o comandante do exército, era o segundo lá depois do rei, E aí ele tinha essa condição. Certamente Deus queria trabalhar isso nele. Por isso que Deus mandou o profeta. O profeta nem saiu para falar com ele. Vai lá, manda ele se banhar no rio 7 vezes, ele vai ser curado. Aí ele: peraí, sou cara, eu sou o comandante de um exército, vim aqui com toda uma comitiva, com dezenas de quilos de ouro e prata. E, esse profeta nem veio falar comigo. Manda ele me banhar no rio aí, que nem sei que rio é esse aí direito. Imagina a cabeça. Irmãos, o cara está no pedestal, ele se acha. O que a gente mais vê hoje em dia, sempre foi assim na humanidade. Mas Deus queria ensinar também isso aí. Mas o que é interessante a gente pensar aqui em relação ao nosso milagre é que nós, nem sempre Deus vai fazer na nossa vida como a gente acha que vai ser. Naamã achou que ia ser assim. Ele imaginei que ele sairia para me receber, ele ia mover as mãos sobre a lepra, fazer um negócio ali mágico, alguma coisa, invocar o nome do Senhor, e eu seria curado, ia ser um negócio tremendo e tal. Não foi nada disso, irmãos. Deus tinha um milagre para ele, mas não era da forma como ele imaginava que fosse, ou que seria. E assim é nas nossas vidas. Às vezes Deus fala uma coisa para a gente, irmão, e a gente fica tentando imaginar, Melhor coisa, irmãos, é você não imaginar. Não imagina nada, irmão. Não imagina nada, porque você vai imaginar e Deus vai fazer diferente. Normalmente é assim. Deus fala: não, vou fazer isso. Deus vai fazer isso? Não, então vai ser, se Deus falou, vai ser rápido, vai ser em uma semana. A gente começa a criar, a conjecturar. Não, Deus, mas é simples, a conversão do meu pai. Deus falou comigo. Depois que eu me converti, um pouquinho depois, há 15 anos atrás, 17 anos atrás. 17 anos, irmãos. Eu ficava pensando como é que vai ser, tal, Deus vai fazer um mover e tal. 17 anos se passaram. Aí Deus foi lá, fez um mover que nunca imaginei que Deus ia fazer. Deus fez tudo diferente ali, moveu e cumpriu. Está cumprindo, na verdade, Então, não é uma coisa de imaginar. Se Deus falou com você, amém, o Senhor falou, então vai acontecer. Como? Não sei. Sei como vai acontecer, Não quero nem saber como vai acontecer. Eu só sei que Deus falou. E se Deus falou, vai acontecer. Amém, queridos? Então o nosso Deus é soberano, O Deus finalmente. Se Ele falou, vai se cumprir. E, como dito, a maioria das vezes Deus faz de uma forma diferente. Que a mente do Senhor, Ele fala: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Assim como o céu, os céus são mais altos que a terra. Assim, irmãos, a mente do Senhor é muito mais além
né, da nossa imaginação, que a gente possa pensar. O Senhor está muito além, irmãos. Eu lembro uma vez que eu fiz um propósito com Deus, fiz um propósito de estar indo ao monte, né? Fiquei alguns dias indo ao monte e tal. Eu fiz um propósito com Deus pedindo ao Senhor: Senhor, quero te pedir que o Senhor me dê uma casa. Mas eu falei, vou fazer um propósito, né? Vou dar uma de maluco ali. O cristão tem que ser meio maluco, irmão. A gente, de vez em quando, tem que ser meio maluco. Lembra a irmã Socorro, da Polícia Socorro, falando aqui? Ela uma vez parou lá em frente, começou a orar por um terreno lá, que ia ser deles e tal. Deu uma de maluca. Falou na frente, Senhor, em nome de Jesus, isso aqui vai ser meu. Ela começou a orar. Passou o tempo ali, o terreno moveu, Deus moveu, o terreno passou a ser deles. Eles compraram, construíram lá o prédio, construíram o salão deles, estão até hoje lá em Caxias. Mas o Socorro dava esse testemunho aqui. Não tinha dinheiro nenhum. Parou em frente, começou a profetizar, Senhor, em nome de Jesus, isso aqui vai ser meu e tal. Deu uma de maluca, irmãos. Diante do Senhor. E o Senhor, não, vou abençoar. Quem sabe Deus não ouve, né? E Deus nos dá as mãos. Se Deus ouvir, amém, irmãos. Se Deus ouvir, vai acontecer. Pode parecer que tem nenhuma esperança humana ali, mas Deus vai fazer. Eu falei, quer saber? Eu vou orar ao Senhor, eu vou pedir uma casa a Deus. Vou para o monte, fazer um propósito aí com Deus, de alguns dias de oração. Fui lá, fiquei no monte algumas vezes e tal. Aí no último dia, irmãos, eu subi ao monte lá e foi um dia que estava chovendo, eu tinha que cumprir o propósito, eu estava trovejando ali, né? Até ficou preocupado, não, está trovejando, você vai. Eu fiz esse voto com Deus, agora eu posso até morrer lá, mas eu vou, se morrer com um trovão, eu vou cumprir meu voto. Se eu levar, eu vou. Aí fui lá subir, até no Batã, um monte, né? Estava chovendo pra caramba, trovejando, não tinha ninguém. Aliás, não estava chovendo, estava quase chovendo, estava trovejando. Então, eu acho que o povo ficou com medo de subir. Eu subi um monte sozinho, mas primeira vez aqui, né? Esse monte vazio, né? Ninguém aqui em cima. Aí eu fui subir, mas só tinha um irmão lá, né? Tava subindo também, tem uma caverna ali. Tem o pessoal que vai ficar na caverna lá, né? Tem uma caverna do Bacana, tem um povo que vai ficar na caverna lá, uma semana, os propósitos com Deus. Esse irmãozinho estava lá, eu fui falei um pouco com ele assim na subida e tal. Aí chegou no momento, ele foi para a caverna, e eu fui subir para o monte. Quando ele foi para a caverna, ele virou assim, irmão. Começou a falar, contar para mim, o Senhor está ouviu o seu pedido, e Ele vai cumprir o que você veio fazer aqui, o que você veio pedir para Ele. O Senhor está te confirmando e tal. Caramba, falei assim, né? Estou ouvindo aquilo, né? Caramba, meu Deus, cara. Deus está confirmando o que Ele vai fazer. Eu subi, eu olhei o Senhor, glorifiquei a Deus ali, entreguei meu propósito. No último dia Deus falou, irmãos, eu já recebi a minha casa? Não, irmãos, até hoje essa casa não veio. Como ela vai vir? Não sei. Mas no dia que vier, eu vou dar o testemunho aqui. Ou se eu estiver distante, eu falo, Deus cumpriu o que Ele falou lá atrás. Não estou nem imaginando, não vou ficar pensando, vou pegar dinheiro. Não quero nem saber. Vou ficar tranquilo, vai chegar um momento que Deus vai fazer, vai mover, né? E vai chegar, irmãos, na hora certa, no tempo de Deus. Então não vamos ficar imaginando, vamos deixar fluir, deixar Deus operar. Às vezes a gente quer botar a nossa mão, irmão, aí a gente atrapalha tudo. Às vezes Deus fala um negócio pra gente, se Deus falou, então vou fazer assim e tal, não sei o quê. A gente começa a meter a mão nos negócios, aí começa a desandar tudo, aí começa a ter problema e tal. Então, nós vamos descansar no Senhor e esperar Deus operar. Amém? Deixa Deus operar o milagre dele na sua vida. Se Ele te prometeu, fica tranquilo, acalma o teu coração. Você pode não estar vendo nada, irmão. Deus falou lá para o profeta, você vai ver lá uma pequena nuvem ali, né, pastor Márcio? Vai ver uma nuvenzinha ali, e você vê, o tamanho da mão de um homem, vai chover muito aí. Só vejo uma nuvenzinha. Mas o Senhor falou que vai chover, então vai chover, irmão. Está sem chover há 3 anos, mas Deus falou que vai chover, vamos crer e confiar no Senhor. Lá no versículo 13, já me aproximando do final da mensagem, versículo 13 diz, mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo, meu Senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas, vá, lave-se e será curado. Então só o versículo 13. Aí o próximo passo para nós recebermos o milagre de Deus é, devemos ter ao nosso redor bons conselheiros, certo? Então, irmãos, se nós queremos receber a bênção de Deus na nossa vida, nós precisamos nos cercar de pessoas de Deus, pessoas que vão falar para você, não, fica firme, Deus falou contigo, amém, continua, o Senhor é contigo.
o Senhor vai te abençoar, né? Nós precisamos, irmãos, de pessoas ao nosso redor que aumentem a nossa fé. Amém, queridos? Às vezes Deus fala, esse exemplo, né? Deus falou para você, pô, vou te dar uma casa. Aí você vai e fala para todo mundo, Deus falou para me dar uma casa e tal. Aí aquela pessoa vem, você, meu amigo, tu não tem um real, né? Olha a tua situação, você não tem nem roupa de rei. Como é que Deus vai te dar uma casa? É um mau conselheiro, irmão. Aquela pessoa que está ali do seu lado, com inveja, com raiva, né, que vai te botar para baixo, aí começa a falar aquilo para você, não, você se casar, você nunca vai se casar, você é muito feio, você não sei o que e tal. Você, realmente, não, eu sou meio feio mesmo, né? Acho que eu nunca vou me casar, acho que isso aí não é para mim não, né? Irmãos. E aí a gente entra ali na depressão, fica ansioso, fica tenso, fica para baixo, né? Para baixo a autoestima. Então, nós precisamos de pessoas ao nosso redor, de Deus, irmãos. Andar com homens e mulheres do Senhor. Pessoa que, se você for vacilar, ela vai falar, não, meu irmão, o Senhor falou contigo, Ele vai cumprir. Essa doença que você tem aí, não, meu irmão, meu Deus é poderoso para te curar, o nosso Deus vai te curar, eu creio. Eu creio que esse câncer aí é passageiro, né? Eu creio que o Senhor pode mudar esse quadro. A gente precisa ter pessoas assim ao nosso redor, irmãos. Pessoas que vão trazer esperança ao nosso coração. Não uma esperança vazia. A esperança que nós temos no Senhor não é vazia. Eu sei, meu pai está com câncer lá no hospital. Eu fui lá visitá-lo hoje. Eu falo para ele, pai, Deus pode te curar. Eu não falo isso para ele ficar um pouco mais feliz, né, como se fosse algo, né, que eu não acredito, uma utopia, só para mexer com o emocional dele. Não, irmãos, eu sei que Deus pode curá-lo. Sim, eu não tenho dúvida disso. Tenho essa plena convicção. A questão é, Deus quer curá-lo ou não? Né? É só para você crer que Deus... Irmão, eu creio que Deus pode fazer tudo. A única dúvida que eu tenho é se Ele quer fazer ou não. Minha vida. Nós que servimos ao Senhor, nós não temos que ter dúvida se Deus pode fazer algo. Nós temos que ter dúvida se Deus quer fazer algo na nossa vida, algo que a gente pede. Quando você pede, Senhor, eu quero ficar rico. Amém. Deus pode fazer? Pode, irmãos. Ele pode outra manhã acordar, abrir meu extrato lá, aqui o Bill Gates, aleatoriamente escolheu uma conta aí, ele disse, vou depositar 2 milhões na conta desse cara aí. Faz uma transferência. Deus pode mover o coração dele para fazer isso, irmão? Não. Os irmãos creem que Deus pode fazer isso? É difícil, né? Você faz o máximo funcionário da o Facebook, né? Pode ou não pode, irmãos? Deus pode ou não pode fazer um milagre assim? Claro que pode, irmãos. Deus já fez isso várias vezes, né? Agora, Deus quer fazer isso? Aí que é a questão, irmãos. Será que o Senhor quer fazer isso? Será que isso vai ser bênção na nossa vida? Né? Então, esse é o ponto. Mas que Deus pode, Ele pode todas as coisas. E nós, irmãos, voltando aqui, nós precisamos ter ao nosso redor pessoas de Deus, pessoas que nos ajudem a fortalecermos a nossa fé. Amém, queridos? E sobre isso, eu já vi tanto milagre. Já vi pessoa que não tinha R$1, irmão, só ganhando um carro. Eu tenho um primo que ele foi assim. Ele trabalhava numa empresa, servo de Deus, né? Presbítero, buscando o Senhor. Aí, pô, Senhor, eu queria tanto um carro e tal. Aí o dono da empresa chegou, Wagner, vamos dar uma volta comigo aí e tal. Chegou na concessionária, escolhe. Qual o carro que você quer? Assim, irmãos. Aí meu primo falou, tá falando sério? Pode escolher o que você quiser. Mais caro, se você quiser, você escolhe. Ele falou, ficou assim olhando e caramba, o que eu vou fazer, né? Aí ele falou, pediu sabedoria, Deus, Senhor, me dá sabedoria. Aí Deus deu sabedoria para ele. Ele falou, não vou escolher aquele ali mais caro, senão não vou conseguir pagar o IPVA. Vou ficar apertado. Então vou pedir um mediano. Aí pediu, eu quero aquele ali. Eu falei, ok, pode ir. Foi lá, assinou, comprou, irmãos. O cara assim, do nada entre aspas, né? Irmãos, eu já vi vários testemunhos assim, são na minha família, né? Primo meu. Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Eu já vi testemunhos assim de casa. Falam, não vou te dar essa casa, Deus colocou no meu coração, eu quero abrir mão, essa casa é sua a partir de agora. Irmãos, esse é o nosso Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser, irmãos. Todas as coisas. Nós servimos a um Deus vivo e poderoso. Um Deus que a palavra diz que o coração do homem ele inclina para onde Ele quiser, irmão. Se quiser inclinar ali alguém para te abençoar, Ele vai inclinar. Não é assim com Jesus. Enquanto Jesus trabalhava, ele foi marceneiro ali.
Mas chegou um momento no ministério que Jesus era sustentado. Quem você acha que movia o coração das viúvas ricas que abençoavam o ministério? Foi o Senhor, irmãos, para que Jesus tivesse todo o suprimento, para cumprir o seu chamado, né? Deus movia, tocava nos corações, as pessoas sustentavam o ministério de Jesus e os discípulos ali, para que eles cumprissem, né, fizessem a obra de Deus. Então esse é o nosso Deus. E por fim, irmãos, versículo 14, o último passo aqui, para a gente encerrar a mensagem, o último passo para nós recebermos o milagre de Deus é o seguinte, lá diz: assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Amém, queridos? Então, irmãos, o último passo aqui, para nós vivermos o milagre de Deus, é que nós devemos fazer exatamente aquilo que Deus nos manda fazer. Amém? Devemos fazer exatamente aquilo que Deus nos mandar fazer. O Senhor fala para você, né? Como ele falou lá para o cego, ó, pegar um cuspo ali, ó, fazer um barro e passar no olho. Você vai lá e se lava lá que você vai ficar curado. Imagina, irmão, no chão, fazer uma mistura ali, passar no olho. Humanamente falando, né? Se a gente olhasse, como que é isso? Deus não poderia ficar curado, não? Está curado no meu nome. Voltou a ver. Deus, irmãos, ele faz como ele quer. E o que ele nos manda fazer, nós devemos obedecer. Se nós queremos receber o milagre de Deus, nós devemos obedecer ao Senhor. E a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que perderam o milagre de Deus porque não obedeceram, não fizeram como Deus determinou. Às vezes a gente perde o milagre de Deus na nossa vida por isso, que a gente quer fazer do nosso jeito, né? Eu dou um exemplo bíblico. Saul, Deus falou, ó, Samuel foi usado por Deus, né? Era um sacerdote, profeta também, exerceu os 2 ministérios, né? E daí foi juiz. Samuel falou, ó, Saul, você vai esperar até eu voltar, que a gente vai sacrificar, eu vou sacrificar, que só o sacerdote deve sacrificar, e Deus vai dar a vitória. O que Saul fez? A pessoa ali foi pressionada, né? Samuel não chega, foi lá e ele mesmo fez o sacrifício. Deus foi lá e repreendeu. Samuel, esse povo aí de Edom, Saul, esse povo de Edom é um povo inimigo de Deus. Tem que exterminar todo mundo. Tem que matar todos. Por que? Deus é mau. Porque, principalmente na antiguidade, irmãos, não existia essa concepção de humanidade que a gente tem hoje. O ser humano na antiguidade ele era um bárbaro. A palavra de Deus ela trouxe, principalmente em Jesus, né, e até o catolicismo ele tem uma grande importância nisso, trouxe esse senso de humano para o ser humano. Não tinha esse senso de humanidade na antiguidade. Era comum comer outra pessoa, ser canibal, né, sacrificar filho. O ser humano não tinha esse senso. Às vezes a gente acha que a nossa realidade é a realidade de todos os tempos da história. Não, irmãos. Na antiguidade era diferente. E ali Deus mandou, nesse caso específico, que Saul matasse todos aquele povo, porque ele sabia que se alguém ficasse vivo ali, ia crescer, ia montar um exército e ia lutar e matar Israel, trazer transtorno para o povo de Israel, que é um povo inimigo, usado por Satanás. E foi o que aconteceu. Saul deixou gente viva que depois cresceu, um neto lá, se não me engano, montou um exército e foi lá contra Israel e trouxe uma dor de cabeça tremenda para Davi, bem depois. Por quê? Desobediência. Deus falou, faz dessa forma, Saul. Quer saber? Eu vou matar só o resto. Vou pegar o que é bom, eu vou guardar. Deus falou, mata tudo, mata as ovelhas, mata tudo. Porque tudo isso aqui, né, foi consagrado ao diabo. Ele tem que ser exterminado. Não é do Senhor mais. Saul fez o quê? Eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer o que eu acho melhor. Eu vou fazer um acordo de paz ali com o rei de Edom, né? E vou deixar alguns vivos ali e tal. Aí Samuel chega e fala, o que Deus mandou você fazer, meu amigo? Não sei o que. Perdeu o reinado, né? Jeroboão depois, Deus falou, olha, se você for fiel, eu vou estabelecer o seu reino. O que ele fez? Idolatria. Não seguiu o que Deus falou. Perdeu tudo, irmãos. Trouxe aí uma série de sequelas para a sociedade do povo de Israel. E por aí vai, irmãos. Vai Sansão, né? Vários exemplos bíblicos de homens
que perderam seus milagres ali, perderam o seu milagre porque resolveram fazer do seu jeito e não do jeito que Deus falou. E às vezes, irmãos, Deus manda a gente fazer coisas que a gente não entende. Não entende. Eu sempre dou esse testemunho. A gente veio aqui para o Rio com o propósito de ficar um ano. Eu falei, a Aline não queria vir de jeito nenhum para o Rio. Estava lá em Itu, confortáveis, numa igreja, primeira igreja batista de Itu, trabalhando na obra, trabalhava lá com os adolescentes, escola bíblica. A Aline trabalhava lá também, fazendo a obra do Senhor, tranquilo, zona de conforto, embora tivéssemos ajudas espirituais ali. Estávamos bem numa casa aconchegante e tal. Aí eu falei, pô, tinha um coração de ir para o Rio de Janeiro fazer um curso. Aí, não, vamos ficar em Itu, não, vamos voltar para o Rio, vamos ficar aqui. Não, amor, vamos voltar. Tal. Ela gostava muito de lá, eu também, mas eu queria vir fazer um curso no Rio. Aí eu falei, então tá bom, a gente vai para o Rio, pensamento humano, né? A gente vai para o Rio de Janeiro e a gente vai ficar um ano no Rio. Um ano. Fica um ano, faz esse curso, no final do ano a gente sai, vai para outro lugar, né, um lugar pequeno e tal. Irmãos, a gente veio aí, quando a gente estava aqui, a gente veio para a igreja, né, que foi o BRF, começamos a obra aqui, né, ficamos namorando a igreja alguns meses, tal, ficamos aqui na igreja. Deus falou para a gente ficar, ficamos. Aí o Senhor, no meio do caminho, no meio do ano, ele falou, não, vocês vão ficar no Rio de Janeiro. Pô, assim, Rio de Janeiro, eu quero sair do Rio e tal. Só vim para ficar um ano. Mas é no Rio que vocês vão ficar. Caramba, Senhor. Deus mandou algo que a gente não queria. Aí ali engravidou também, a Micaela na época e tal. Amém. O Senhor está mandando a gente ficar, a gente vai ficar. Obedecemos, ficamos em obediência ao Senhor. O que Deus fez? Quando eu cheguei no quartel que eu fiquei aqui no Rio, os irmãos sabem, né? Deus moveu lá, surgiu uma missão, irmãos, para ir para a Alemanha. Eu nem imaginava, nem sabia falar inglês, não sabia falar nada, irmão. Aí o comandante cismou, não, cruz que vai. Escolheu para ir. Aí, caramba, o Senhor falou, tá vendo? Obedece. Se eu tivesse feito o que eu queria fazer, irmão, não, vou para outro lugar, eu perderia a bênção de Deus, o milagre de Deus. Isso é um milagre, né? Foram os outros, a gente ficar aqui na obra de Deus, e a gente ficou. Aí depois eu falei, então tá bom, agora a gente ficou mais um ano, vamos ficar só mais um, depois a gente sai. Aí Deus não deixou, ele foi deixando a gente aqui, e graças a Deus por isso, a gente ficou 8 anos. A nossa mente humana, né, limitada, não, eu vou ficar um ano lá e vou sair. Deus permitindo a gente ficar 8 anos aqui no Rio de Janeiro. Está permitindo, né? Que não acabou ainda. Então, irmãos, às vezes Deus manda a gente fazer algo que a gente, né, não quer, humanamente falando. Pô, Senhor, eu não quero fazer não. Vou ficar nesse lugar aí e tal. Mas o Senhor mandou, faça o que Deus mandou. Amém? Obedeça o Senhor. O que Deus falar, a forma como Deus falar para você agir, faça. Lá na frente, nós vamos perceber que a escolha que fizemos foi a melhor, que nós escolhemos conforme a vontade de Deus. Nós vamos desfrutar as bênçãos, os milagres de Deus, se nós obedecermos a Ele. Esse é o último passo aqui para nós recebermos o milagre do Senhor. Fazemos exatamente aquilo que Deus nos mandar. O Senhor falou alguma coisa no seu coração, faz isso, faça, meu irmão. Pode parecer a maior maluquice do mundo, você pode achar nos seus conceitos aí que aquilo está errado. O Senhor falou, amém, eu vou fazer, vou cumprir, e louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, essa é a palavra do 15.